Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades. E hoje vamos receber aqui um executivo da Novartis que vem encampando muitos projetos da farmacêutica voltados a pesquisas clínicas e que certamente agora ganha um novo ciclo justamente com a regulamentação da Lei de Pesquisas Clínicas. Nada melhor do que conversar com quem entende do assunto, e estamos aqui com o André Sanches, que é justamente o diretor da área de pesquisas clínicas da Novartis no país. André, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Leandro. Uma oportunidade super boa falar de pesquisa, né? Acho que, como você citou, a gente está num bom momento da pesquisa e trazer informação para a população, que eu acho que é uma coisa que falta muito ainda na pesquisa clínica, é super importante. Então, eu agradeço aí pela oportunidade de conversar com vocês. Vamos lá, vamos informar bastante nossos espectadores, levar muito conhecimento sobre esse tema. E vamos nos debruçar um pouquinho, André, na lei propriamente dita, né? E queria a sua opinião, né, de como, de fato, ela vai permitir ou contribuir para a ampliação em curto e médio prazo do acesso a terapias inovadoras. Não, combinado. Primeiro, Leandro, eu gostaria de falar só um pouquinho da Novartis, né? Eu acho que a gente vem reimaginando a medicina aí para melhorar e prolongar a vida das pessoas. A Novartis é uma empresa totalmente focada em medicamentos inovadores. A gente tem um legado de mais de 90 anos aqui no Brasil, né? A Novartis é uma das farmacêuticas que mais investem em pesquisa clínica e desenvolvimento no mundo, cerca de 9 bilhões por ano, 9 bilhões de dólares por ano, que reflete aí o nosso compromisso com a inovação e a descoberta de novas soluções em saúde, né? A gente concentra principalmente em 5 áreas terapêuticas: cardiovascular, renal e metabolismo, imunologia, neurociências, hemato e oncologia. E trazemos também uma série de plataformas inovadoras aí com terapias gênicas, celulares e terapias com radioligantes. Então, boas oportunidades para pesquisa clínica no Brasil e no mundo. Como você citou, a gente tem uma lei que completou um ano já, então não é uma lei nova, se a gente pensar, ela já tem um ano, que é a lei de pesquisa em seres humanos, né? E uma das modalidades dessas pesquisas em seres humanos são os ensaios clínicos ou as pesquisas clínicas. E o que eu penso que a lei traz de maior benefício para a gente aqui no Brasil é uma questão de segurança jurídica, né? Então, é uma lei hoje que precisa ser seguida, né? Ela traz muito claro papéis e responsabilidades, né? Então, ela explica para todos os atores ali quais são os papéis e responsabilidades de todos os envolvidos. Mas acho que o melhor benefício que ela traz para o Brasil hoje é uma questão de previsibilidade regulatória, né? Então, assim, a gente consegue ter prazos regulatórios mais previsíveis, o que é uma dificuldade que a gente vinha tendo, né? Sem saber quanto tempo levaríamos para poder colocar esses estudos rodando aqui no Brasil. Então, a lei traz essa previsibilidade regulatória maior, o que dá uma segurança, né, para investidores virem para o Brasil sabendo que a gente tem como prometer prazos melhores e poder cumpri-los dentro disso. Então, esses acho que são os principais benefícios que a lei traz, e com isso tenho certeza que vai atrair muito mais investimento aqui para o Brasil no setor da pesquisa clínica. Muito bom. Você já emendou, né, falando um pouquinho das áreas terapêuticas que a Novartis está na qual ela está apostando. Agora, particularmente falando em ensaios clínicos, em pesquisas aqui em território brasileiro, o que você pode destacar de interessante e que a Novartis está trabalhando nesse momento e que promete chegar ao mercado em breve, talvez? Não, legal. Acho que é importante citar isso, né? Hoje a Novartis tem aqui no Brasil, alocado no Brasil, cerca de 95 estudos clínicos, né, nas áreas terapêuticas que eu comentei ali. Então, cardio, renal e metabolismo, em imunologia, em neurociências, em onco e hematologia. Então, estudos em todas essas áreas. A Novartis aqui no Brasil investiu e tem investido aí cerca de 100 milhões de reais ano nas pesquisas clínicas aqui no Brasil. E o que eu falo é que a gente consegue conduzir aqui no Brasil qualquer tipo de pesquisa, por mais complexa que ela seja, né, Leandro? A gente trouxe para cá terapias gênicas, terapias celulares, terapias com radioligantes, que são terapias complexas, mas a gente vê que o Brasil oferece uma estrutura, e a estrutura hospitalar, né, super bem montada e que comporta esse tipo de estudo.
O Brasil tem médicos, investigadores, né, muito bem capacitados para a condução dessas pesquisas clínicas, e o Brasil tem uma população gigante, né? Então a gente oferece uma diversidade enorme de pacientes para todas essas indicações. E é importante destacar também que, além dessas áreas complexas, né, das terapias e nas áreas terapêuticas complexas que a Novartis trabalha, a Novartis também investe em doenças tropicais negligenciadas, né? Então, a gente também tem aqui no Brasil estudos para a doença de Chagas, a gente tem aqui no Brasil estudo para dengue, para leishmania, para malária, o que é super importante porque é uma necessidade muito nossa, né, aqui. Então, tem um investimento grande também nessa área de pesquisa clínica. Muito legal, André, você comentar sobre esse trabalho envolvendo a doença de Chagas, né? Vai ao encontro de outra pergunta, a gente já estava conversando a respeito disso. Um programa de capacitação muito interessante que a Novartis mantém na região norte em particular, associado a estudos clínicos sobre essa doença. Fala um pouquinho para a gente sobre a mecânica desse projeto e como ele tem contribuído para a evolução do portfólio nessa área. Não, muito legal e importante de você trazer, né? Porque eu falo, a experiência da Novartis é muito maior nas áreas não negligenciadas, né? Isso fora do país, mas aqui eu acho que a gente traz essa complexidade para cá. Então, doenças e necessidades médicas não atendidas totalmente nossas e que precisamos buscar centros de pesquisa onde não é o nosso usual, né? A pesquisa está muito concentrada aqui no Brasil, nas regiões Sudeste e Sul, mas alguns pacientes que a gente precisou para inclusão, principalmente nesses estudos de doença de Chagas, eles não estão aqui nessa região, eles estão na região norte. Então, tivemos que ir atrás de médicos expert, né, no assunto. Então, lá tem os médicos que conhecem os pacientes, que conhecem essa doença e que tratam muito bem esses pacientes. Por outro lado, não são os investigadores com essa experiência em pesquisa clínica. Então, foi um desafio interessante para a gente, né? A gente fala que a Novartis tem buscado descentralizar a pesquisa aqui no país, fortalecendo outros centros, né, fora desses grandes polos urbanos. E com esse programa de treinamento realizado nos estados do Amazonas, no Pará e no Amapá, a gente pensou aqui em como desenvolver centros de pesquisa nessas regiões, né? Então, essa ação combinou uma formação presencial e à distância desses centros de pesquisa, além de dar todo um suporte técnico contínuo para eles, né? Como resultado, a gente vê que os centros não apenas conseguiram conduzir esses estudos com qualidade técnica, da forma como a gente precisava, mas também passaram a implementar campanhas diagnósticas nas comunidades deles, trazendo impactos, né, no fluxo assistencial, no acesso à população aos cuidados básicos de saúde. Então, a gente somou o conhecimento técnico que esses centros já tinham e treinamos eles para deixarem de ser apenas as unidades básicas de saúde, mas passaram a ser centros de pesquisas atendendo estudos de forma complexa e coletando informação como é o necessário para um estudo clínico, né? Para no final a gente conseguir trazer para a população terapias seguras e eficazes para tratar essas doenças negligenciadas nossas aqui também. E eu acho que diante de um universo tão amplo como o do Brasil, né, e diante de um espectro de doenças também tão abrangente que vocês contemplam, obviamente, falando desse programa de forma geral, ele ajuda a suprir algumas lacunas, né? A gente sabe como é difícil, né, que a pesquisa clínica consiga contemplar a diversidade, né, nos perfis dos participantes e, claro, permitir que esse avanço chegue a regiões em tese menos abastadas e que naturalmente recebem menos investimento em infraestrutura científica, Norte, Nordeste em particular. E como é que a gente pode enfrentar esse desafio? Acho que iniciativas como essa com certeza são válidas, mas o que é preciso fazer mais para que essas regiões consigam ser mais bem contempladas e, claro, que a diversidade esteja presente. O Brasil tem um campo promissor, né? Todos os especialistas com quem a gente conversa dizem, né, seria fantástico. A necessidade de uma segurança jurídica maior para a pesquisa clínica é fundamental para que o país se torne um campo promissor até pela diversidade populacional. Não, com certeza. A representatividade é crucial, né, para que os resultados sejam
assim eu digo, a representatividade na pesquisa clínica para que esses resultados sejam aplicáveis à realidade de diferentes populações, né, Leandro? Quando os resultados incluem participantes de diversos perfis, né, a gente consegue que esses dados reproduzam a vida real, né? E aí os resultados são muito mais alinhados às necessidades locais que a gente tem. Eu falo que no Brasil essa diversidade é um diferencial estratégico, sabe? Já que a população reflete praticamente todas as doenças que ocorrem no mundo, raças diferentes, né? Idades diferentes, gêneros diferentes. Então, isso amplia a relevância científica dos estudos conduzidos no país e contribui para a solução, né, de saúdes mais equitativas. Pensando em Brasil, né, e como a gente traz essas informações aqui, o Brasil, a gente é muito grande, né? Então, tem uma capacidade muito grande de inclusão. Eu trouxe que a pesquisa está concentrada em algumas regiões aqui, em Sul e Sudeste, mas a gente tem um grande espaço ainda no país para ser explorado. Então, indo para regiões menos representadas e conseguindo nessas regiões menos representadas incluir populações que são menos representadas, né? Eu falo raça negra, o Brasil, o censo do IBGE em 2022 mostrou que a gente é um país de predominância de raça negra. Então, eu consegui ter uma inclusão maior de pacientes, né, de participantes de pesquisa de raça negra, de gênero, né? Mulheres é um gênero menos representado nos estudos clínicos. Então, quando a gente consegue sair desses centros mais que estão mais envolvidos, mas também que estão mais saturados de estudos clínicos e indo para outros lugares, a gente consegue aumentar essa diversidade e essa representatividade dessas populações nos nossos estudos. Hoje o time de pesquisa clínica ele tá estruturado de que maneira aqui no país? Nós somos um time na Novartis de cerca de 80 pessoas, né? Então a gente faz toda a parte da coordenação dos estudos. Então tudo que é conduzido na Novartis no mundo, a gente faz aqui também no Brasil. Lógico que guardadas as devidas proporções aí, existem algumas fases de estudo, né? Eu falo que a pandemia trouxe bastante informação sobre estudos de fase 1, fase 2, fase 3. A gente ainda não conduz muito estudos de fases mais precoces, então os estudos de fase 1, o número de estudos que a gente tem aqui no Brasil ainda não é muito grande, mas estudos de fase 2, fase 3, a gente tem uma alocação muito grande de estudo. Então, esse time de 80 pessoas cuida de todo esse processo, desde a alocação de um estudo aqui, a parte de aprovações regulatórias que a gente tem com a Anvisa e com a parte ética, e toda a condução e tratamento desses estudos. No final, esses dados se somam aos dados de outros países com o objetivo de suportar um dossiê de registro, né, para que um novo produto venha e, como eu citei no início da nossa conversa aqui, um produto seguro e um produto mais eficaz do que o que a gente tem hoje no mercado. Muito bom. E André, vamos falar de futuro, né? A gente óbvio que claramente a lei acho que trouxe mais previsibilidade e segurança para novos investimentos em pesquisas. Mas qual é o futuro dessa área no Brasil, efetivamente? E claro, né, compartilhando uma visão da própria indústria e a sua visão particular também. Acho que como eu citei ali, né, a gente está num bom momento porque a lei traz boas oportunidades, né? Aí, olhando para o país, eu falo que o Brasil reúne condições únicas, né, para se consolidar como um polo global de pesquisa clínica. Centros de excelência, a gente tem profissionais altamente capacitados e uma população diversa, acho que como a gente citou aqui. Com a lei, a gente tem um marco regulatório mais favorável, que deve atrair mais e novos investimentos e estimular o crescimento aqui no setor de pesquisa. Nossa visão é uma visão de expansão contínua, né? Mais estudos sendo conduzidos localmente, mais pacientes tendo acesso a terapias inovadoras e uma maior integração do sistema de saúde. Para a indústria e para a Novartis, esse é um momento estratégico que pode transformar o país em um dos protagonistas globais de inovação em saúde. Essa é a sensação que eu tenho e é toda a aposta que a Novartis tem feito também na pesquisa clínica aqui no país. Legal, André. Bacana saber desses movimentos, muito interessante. Poderia se estender aqui por mais minutos, mas acho que a nossa audiência está com certeza muito satisfeita com esse conteúdo e bacana entender como uma multinacional enxerga o mercado brasileiro e como ele pode, de fato, se tornar ainda mais promissor para a chegada de novos medicamentos.
Obrigado aí mais uma vez, André, pela participação. Não, Leandro, eu que agradeço e como eu citei acho que no início da nossa conversa aqui, né, é muito importante a gente levar informação. Né? Eu vejo que uma das grandes dificuldades ainda da pesquisa clínica aí, a gente tinha dificuldades regulatórias, dificuldades de prazos, e acho que isso a gente vem contornando com lei, com isso tudo, mas o acesso de informação para a população é muito importante. A população pode entender a pesquisa clínica como uma opção a mais de tratamento. Então, quanto mais a gente falar de pesquisa clínica, melhor vai ser para todos nós aqui no ambiente pesquisa. Obrigado pela oportunidade. Com certeza, vamos seguindo essa evolução aí. Obrigado mais uma vez, grande abraço. Um abraço. E aí, curtiu mais esse vídeo? Então eu vou deixar aquela dica boa de sempre. Inscreva-se no canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar essa e outras entrevistas do Panorama Talks nas redes sociais, grupos de mensagem e também no panoramafarmacêutico.com.br. Você já sabe, só aqui você sabe tudo o que acontece no mercado de medicamentos de especialidades. Um grande abraço.